Graça e paz, amados, amada igreja. É bom estarmos juntos mais uma vez, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos e meditando na santa palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. João, capítulo 1. De 1 a 18. João 1, de 1 a 18. Acompanhe atentamente a leitura que passo a fazer, queridos. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Deus, por tua palavra, viva e eficaz, e penetra os nossos corações. Fale conosco nessa manhã, oh Deus, obrigado porque a tua palavra nos fala e que nós como igreja possamos ouvir, oh Pai, a tua voz, praticar essa palavra, estudá-la, guardá-la no nosso coração. Fica conosco, nos guarda, nos abençoa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, um texto bem conhecido, palavra de Deus nessa manhã para nós. E é o evangelista João, o apóstolo João, discorrendo sobre a encarnação de Jesus. E queridos, isso é um fato. Isso é um fato. Jesus realmente passou por aqui. Jesus habitou nessa terra. Jesus mudou a história. É que nós cantamos, eu sei o sentido do Natal. Natal tem o seu lugar, queridos, na história. Na minha história, na sua história. O próprio tempo foi marcado com o advento de Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Na plenitude do tempo, diz Paulo aos Gálatas, veio Jesus. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o Natal tem o seu lugar na história. Isso realmente aconteceu. Isso tudo aconteceu. E se a gente for relembrando a história tão linda do Natal, domingo passado tivemos as crianças aqui, como foi gostoso a gente relembrar de tudo aquilo que aconteceu, a história. Fato histórico. Ele veio.
e habitou entre nós. E o ponto culminante, queridos, é exatamente esse verso 14. E o Verbo, palavra, Jesus, se fez carne, gente como a gente, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu queria pensar, queridos, nessa manhã, qual o significado de tudo isso na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, na nossa própria vida. Porque Natal não é só esse tempo. Para o cristão, Natal não é só esse tempo. Porque Jesus veio para ficar, Jesus veio para habitar no nosso próprio coração. Jesus veio para tratar do nosso coração. Quanta gente comemora o Natal só no Natal. Puxa, que bonito tudo isso, né? E um tempo diferente, as luzes, a troca de presentes. Mas depois isso passa. O que Jesus representa na minha vida, na sua vida. E é esse o sentido do Natal. E eu queria pensar nessa manhã, qual o significado, queridos, de Jesus em mim? De Jesus vindo até mim, e por isso que eu posso ir até Ele. Qual o significado de Jesus entre nós? Eu queria tirar algumas lições bem breves aqui nessa manhã, aplicando, queridos, esse texto para a nossa caminhada. Em primeiro lugar, amados, Jesus entre nós é o próprio Deus entre nós. E o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você já pensou, amado, que o Todo-Poderoso, o Criador desse universo, em Cristo Jesus, veio habitar no meu coração, no seu coração, para fazer diferença, para tratar realmente da nossa vida. Jesus entre nós, é o próprio Deus entre nós. É o que está no verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Jesus, palavra, era Deus. O Natal tem a sua história lá no princípio, queridos, porque foi lá no princípio que veio a promessa da semente da mulher, vir aquele que ia resgatar e redimir a minha própria vida, a nossa própria vida, o nosso próprio coração. Isso é Natal. É todo dia, não é só nesse tempo bonito, não. Mas todo dia, porque Jesus veio para ficar. Jesus veio para fazer morada no meu coração e no seu coração. E o verso 14 que nós lemos, e o verso 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é a revelação de Deus. Deus se revela e vem a essa terra para trazer a sua graça. É o que João testemunha aqui. Trazer a sua glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus entre nós. É o Deus entre nós. E Ele é a expressão exata do ser de Deus. Está lá em Colossenses 1,15. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Querido Jesus, é incomparável. Jesus é o indescritível. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém se compara a Jesus. Ele é o Deus conosco, que veio até nós para fazer morada no meu coração e no seu coração.
Jesus é o Verbo, a palavra de Deus. E Deus nos fala hoje, amados, através de quem? De Jesus. Tendo Deus, outrora falado, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. Como está a nossa voz para esse meigo Jesus, esse bondoso amigo? É que a gente tem parado os nossos pés, nos quedado a Ele para ouvir a sua palavra, porque Ele é a palavra. Jesus em nós é o próprio Deus em nós. E tudo isso, amados, responde a pergunta que muita gente quer saber: quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que ele foi um profeta, um guru? Há uma canção bem antiga, quem é do meu tempo aí vai lembrar. Muito embora um só Jesus exista, mas nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Jovens vencedores por Cristo saíram cantando muitos anos essa música por aí. E as pessoas querem saber quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Porque as pessoas têm visões diferentes sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Como Deus em Cristo Jesus tem se manifestado, queridos, a sua graça sobre nós, cada dia. Você não parou para perceber, mas perceba, cada dia é algo novo. Cada dia nós vemos a prova desse grande amor que Ele tem para conosco. Cada dia eu posso sentir o seu amor por mim. Cada dia eu posso provar da sua graça. Foi esse o testemunho de João, porque todos nós temos recebido e da sua plenitude graça sobre graça. Jesus em nós é o Deus entre nós, o Senhor de todas as coisas. Ah, se não fosse o Emanuel, Deus conosco, amados, que seria de nós? Ah, se não fosse um maravilhoso conselheiro, que na língua original significa aquele que resolve problemas. A gente tem de sobra, né? Ah, se não fosse esse príncipe da paz, para trazer a paz para nós no meio das tempestades dessa vida. É isso que deve aquecer, amados, o nosso coração. A nossa comunhão com Ele. A nossa comunhão com os irmãos. Por isso que é bom a gente estar na igreja. Entre irmãos. E glorificarmos juntos aqui, em todas as nossas reuniões, esse Jesus que habita no meu coração e no seu coração. Esse Jesus que está conosco. E seja para nós, queridos, não mais um simples Natal, mas para a gente refletir um pouco mais no que significa Jesus
em mim. Esse Deus entre nós, através de Jesus, é aquele que diz: não temas, não chores, a paz seja convosco, tem de bom ânimo. Esse Jesus entre nós é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o alfa e o ômega. Queridos, nós estamos num mundo de medo, nós somos fracos, nós estamos num mundo de incertezas, mas Jesus está lá. Jesus está entre nós. Tem Jesus na minha vida, no seu coração. Você já o recebeu? O aceitou? O recebeu na sua vida, no seu próprio coração? Jesus em nós é o próprio Deus entre nós. Queridos, e não é só nessa vida. Acabamos de ler aqui em Lucas: Ele reinará para sempre. Como toca o nosso coração quando ouvimos algum coral cantar Aleluia de Handel. Esse escritor escreveu: e ele reinará para todo sempre. Aleluia. Não é só nessa vida, amados. Jesus reinará para todo o sempre. E é isso que deve mover o nosso coração. E é isso que nos traz a sua paz, a sua graça. Qual será que deve ser a nossa resposta, queridos, a nossa caminhada cristã, diante de tudo isso? Adorá-lo. Foi o que os magos fizeram. Está lá na história. O reverendo Isaltino Gomes diz assim: a história é o palco da revelação de Deus. E os magos entraram ali na casa, vendo o menino, o adoraram e trouxeram os seus presentes. Essa deve ser a nossa postura. Dar a minha vida, o meu coração, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, a Jesus. Obedecê-lo de todo o meu coração, amá-lo acima de todas as coisas, porque Ele é o nosso tudo, amados. Tudo Ele é para mim, tudo Ele é para mim. Estar na presença desse Jesus maravilhoso, porque Ele veio até nós, e por isso a gente pode ir até Ele, conhecê-lo, porque isso que é a vida eterna. O próprio Jesus diz isso lá em João 17, no seu ministério, na sua oração sacerdotal. E a vida eterna é essa, que me conheçam a mim. Que gozo, amados, é conhecer a Jesus. Que alegria é estar nos seus pés. Que alegria para a vida é adorá-lo e obedecê-lo na nossa caminhada. Porque Ele veio para ficar. Ele veio para se fazer presente na minha vida e na sua vida. Mas esse testemunho maravilhoso de Jesus continua. E eu queria aplicar mais uma lição para nós essa manhã. Jesus entre nós é a luz
que ilumina a todo o homem. Verso 9: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Queridos, Jesus em nós, Ele ilumina, Ele esclarece a mente, Ele dá luz para a nossa própria vida, para o nosso coração. Ele traz luz, Ele traz entendimento, Ele ilumina as nossas vidas. Isso é bem peculiar do Natal, né? Que comemoramos e muita gente comemora talvez sem entender. As luzes piscando, as luzes coloridas. É bonito a gente ver isso. Jesus veio para brilhar em mim, em você, para trazer luz, para esclarecer a nossa própria vida. É a luz que ilumina. Jesus é a luz do mundo. A profecia de Isaías, capítulo 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isso aconteceu com os pastores naquela madrugada lá no campo. Aquela calmaria, de repente aquela luz apareceu. Eis que vos trago novas, o anjo desce. Queridos, a história registrada. Eventos sobrenaturais aconteceram para a chegada de Jesus. Um milagre aconteceu ali. E aquela luz brilhou com uma intensidade tal que os pastores voltaram glorificando a Deus, falando: Ele nasceu, o Salvador nasceu. Voltaram glorificando a Deus. Jesus é a luz que ilumina o homem, que faz ele ver que há um Deus, que faz eles ver que há uma razão de viver. Jesus em nós é essa luz. A glória do Senhor brilhou ali. A luz brilhou. Uma estrela apareceu também, amados. Que fenômeno esse! E os magos viram essa estrela. E a estrela os guiou. Que coisa extraordinária isso. Aqueles que estudam as estrelas, o espaço sideral. A estrela parou ali onde estava o menino. Jesus é a luz que ilumina, que esclarece, que abre o entendimento, que traz graça, que traz a misericórdia. Ele esclarece, dá sentido. E ele vai dizer, né, seu ministério, o próprio Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus em mim, Jesus em você, é a luz que ilumina. Nesse mundo de trevas que nos cercam, quanta gente está no escuro ainda. Quanta gente ao nosso redor que está no escuro e não foi iluminado por essa luz que dissipa as trevas. É isso que acontece. A luz dissipa
as trevas. E aí nos lembramos de João, que é a testemunha, né? Ele foi a testemunha para que testificasse da luz. Nós somos essas testemunhas, amados, para levar essa luz aos corações. Brilha, Jesus, na minha vida. Foi isso que ele ensinou, não foi? Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O brilhar da luz de Jesus leva o homem a glorificá-lo, a dar glórias a Ele, a reconhecer que Ele é criação dEle, a reconhecer que Ele foi feito para a sua glória. A primeira pergunta do nosso breve catecismo. O fim principal do homem. Que Jesus brilhe na minha vida, na sua vida, queridos. Para a gente mostrar ao mundo quem é esse Deus maravilhoso. Quem é esse Jesus que transforma vidas, e transforma os corações, que nos traz salvação, perdão, graça. Só Ele dissipa as trevas do pecado, irmão. Só Ele dissipa as trevas do pecado. E foi para isso que Ele veio. Mateus capítulo 1, verso 21. Ele veio ao mundo para salvar deles. Jesus entra em palavra. E essa lâmpada, que é a palavra, ela que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho. Queridos, se nós não pararmos para ouvir a Jesus, nós vamos estar no escuro. E precisamos nos quedar a seus pés. Quem sabe uma nova dimensão da caminhada. Final de ano é aquele tempo de renovar, né? Eu quero ouvir mais a Jesus. Eu quero olhar mais para Ele. Ele é a luz que ilumina a sua palavra. Então acende aí a sua lâmpada. Brilhe por Jesus. Porque Ele veio até nós, Ele veio até mim, até você. Termino, queridos. Jesus entre nós manifesta a sua glória, a sua graça e a sua verdade. Está lá nos versos 14, verso 16, verso 17. Porque todos nós temos recebido, é o testemunho de João, da sua plenitude, e da sua plenitude de graça sobre graça. Jesus entre nós é aquele que manifesta, amados, a sua glória. Que é a manifestação bondosa, amorosa, misericordiosa do amor de Deus. Isso é pilar da nossa fé. Isso aquece o nosso coração. A sua graça sendo transmitida cada dia, cada momento. A sua glória se manifesta, queridos, todos os dias neste universo, porque os céus, eles declaram essa glória. É só a gente olhar para a natureza e olhar para a palavra, porque essa é a revelação especial. A natureza é a revelação geral de Deus. Deus falando, Deus se manifestando em Cristo Jesus. Deus estendendo a sua mão de bondade, a sua graça
sobre nós. É como as ondas do mar, graça sobre graça. Cada dia, a cada momento. Queridos, essa deve ser a dinâmica da nossa vida cristã, amados. Jesus em mim se manifesta, traz a luz, manifesta a sua graça, a sua bondade. É a glória de Deus. Uma igreja para a glória de Deus. É a glória de Deus trabalhando na minha vida, na minha família, na igreja, no coração e na vida das pessoas que ouvem essa palavra, que recebem a Jesus. Jesus veio para os seus judeus e os seus não o receberam. Mas a todos, aí a gente entra, né? Todos quantos o receberam, deles o poder do quê? De serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Concluo, amados, é Natal. Jesus em mim. Aconteça o que acontecer, isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Jesus em nós, a sua graça e a sua misericórdia, a sua manifestação e a sua luz. Que Deus abençoe, amados, a sua palavra. Amém.